Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que grande alegria e privilégio é estarmos juntos hoje para aprendermos um pouquinho mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos na classe de Escola Bíblica Dominical que tem por título Deus Esquecido, e o nosso objetivo maior é mostrar a centralidade, a extrema importância, a necessidade do Espírito Santo na vida cristã. Na semana passada o pastor Flávio começou falando sobre quem é o Espírito Santo. Aí nós vimos algumas concepções errôneas sobre a pessoa do Espírito Santo e vimos que ele é divino. E ele é uma pessoa distinta, uma das três pessoas da nossa bendita e santíssima Trindade. Muitas vezes nos referimos a ele como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E hoje nós entraremos no assunto e estudaremos, com a graça de Deus, o Espírito Santo no Antigo Testamento. É um tema muitas vezes controvertido, um tema muitas vezes que não julgamos tão importante assim, mas é extremamente importante, vai enriquecer a nossa maneira de ver e de entender e de termos comunhão e de orarmos, né? Mas eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas iniciais a título de introdução que vão nos ajudar a nos situarmos e a refletirmos um pouco sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Primeiro, qual era a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Será que era diferente do que é hoje? Será que o Espírito Santo estava presente na vida dos crentes no Antigo Testamento? Nós cremos, que os crentes do Antigo Testamento eram nossos irmãos. Será que o Espírito Santo atuava na vida deles? Qual era o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento? O que será que ele estava fazendo no Antigo Testamento? E o que diferencia a atuação do Espírito do Antigo para o Novo? Nós veremos essa última pergunta, ela vai ser melhor esclarecida também na próxima aula em que nós veremos do Novo Testamento, mas você já pode começar a pensar aí. O que diferencia, ou será que tem diferença? Pode ser que não, pode ser que sim. Da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Mas talvez você esteja me perguntando, Léo, nós não vivemos à luz do Novo Testamento, por que é importante gastarmos tempo estudando sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento? No Antigo Testamento não foi só escrito para os judeus? Calma. Não foi. É bem verdade que existem leis e cerimoniais e festas que deveriam ser obedecidos, e leis civis também, que deveriam ser obedecidos somente pela nação de Israel naquele determinado tempo específico. E muitas dessas leis e cerimoniais e a própria religião, o sistema religioso do Antigo Testamento encontrou a sua finalidade em Cristo Jesus, de maneira que nós não precisamos mais hoje sacrificar ou cumprir todos aqueles cerimoniais. É bem verdade, mas ainda assim existem muitas partes do Novo Testamento que transcendem essa época. Um exemplo, os Provérbios, os Salmos, Eclesiastes. É bem verdade que foi escrito em um contexto, mas existe sabedoria e mandamentos e princípios que transcendem o Antigo Testamento, que transcendem a época do Antigo Testamento. E até mesmo aquelas leis e cerimoniais são muito importantes e podem nos ensinar muito hoje. Por mais que não valha da mesma maneira como valia para Israel naquele tempo, mas ainda assim pode nos trazer maravilhosos princípios sobre a vontade de Deus. É claro que devemos ter um cuidado maior na hora de interpretar e na hora de transpor, mas existe muita riqueza no Antigo Testamento. A palavra de Deus, ela é eterna. Tá bom? Então nós precisamos estudar o Antigo Testamento. Primeiro motivo, porque o Novo Testamento nos ordena. O Novo Testamento diz isso. Paulo, por exemplo, aos Romanos, ele vai dizer que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Paulo está escrevendo para a igreja em Roma, em uma época em que não existia o Novo Testamento ainda, como nós temos hoje. Então Paulo está falando de tudo que foi escrito no Antigo Testamento, no passado, foi escrito para nos ensinar. É válido para nós. Precisamos ter um cuidado, com certeza. Paulo vai tratar disso em outras de suas cartas, mas
foi escrito para nos ensinar. Quando Paulo, por exemplo, diz para Timóteo permanecer nas sagradas letras, ainda não existia um Novo Testamento como nós temos hoje. Paulo está falando ali de maneira mais específica sobre o Antigo Testamento. Tá bom? Então, por que estudar o Antigo Testamento? Porque o Novo Testamento diz isso. O Novo Testamento aponta e nos ordena a estudarmos toda a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Segundo motivo, porque era a Bíblia que os escritores do Novo Testamento tinham. Então, muitas vezes, quando um escritor do Novo Testamento vai falar sobre o Espírito Santo, o seu background, a sua visão de mundo estava influenciado por aquilo que ele sabia do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, para podermos interpretar, para podermos entender de melhor maneira aquilo que o escritor do Novo Testamento falou sobre o Espírito Santo, nós precisamos também entender o Antigo Testamento. Porque era aquilo que estava na sua mente, aquilo que eles estudavam, aquilo que eles aprenderam desde crianças como judeus. Terceiro motivo, por causa da revelação progressiva. O que nós queremos dizer com esse termo? Existem certas doutrinas, certas revelações de Deus que foram feitas de maneira progressiva nas Escrituras. Um exemplo disso é a doutrina da Trindade. Pelo Antigo Testamento é muito difícil eu conseguir dizer que existe um Deus em três pessoas distintas. Um Deus, três pessoas distintas, uma trindade. É muito difícil no Antigo Testamento. Eu consigo ter vislumbres dessa doutrina, mas não consigo, é muito difícil prová-la apenas usando o Antigo Testamento. Eu preciso do Novo Testamento. Eu preciso daquilo que os escritores do Novo Testamento escreveram. Por isso, progressiva. Foi dando vislumbres dela do Antigo Testamento e no Novo veio de maneira clara. É uma outra doutrina, por exemplo, a doutrina da regeneração, da justificação pela fé. O próprio Evangelho, nós sabemos que existem profecias no Antigo Testamento sobre o Evangelho, desde Gênesis, sobre o Messias, sobre um Salvador, sobre um Redentor, mas se tornou de maneira clara quando Cristo veio na encarnação. Então existem doutrinas que se revelam de maneira progressiva nas Escrituras, de maneira que, como um livro, eu não consigo ler apenas um final. Um livro bom, não adianta eu ler apenas o final. Eu preciso ler todo o livro para ter um entendimento correto e concreto da história. Assim são nas Escrituras e também na doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo foi revelada de maneira progressiva nas Escrituras. Então eu preciso ter uma base no Antigo Testamento para poder entender melhor aquilo que está escrito no Novo Testamento. Então, para entender melhor a doutrina do Espírito Santo, eu preciso das duas. A doutrina da criação, por exemplo. A doutrina da criação existe no Novo Testamento? Sim, existe, mas de maneira mais completa, que eu estou falando especificamente da doutrina da criação, tá bom? Mas de maneira mais completa está lá em Gênesis. Então eu preciso do Antigo Testamento estudar Gênesis para entender a doutrina da criação de maneira completa. A doutrina do Espírito Santo está revelada, existem mais escritos acerca do Espírito Santo no Novo Testamento, mas eu não posso desconsiderar aquilo que está no Antigo Testamento. Para entender melhor, eu preciso então estudar no Antigo Testamento. E para termos mais comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais nós conhecemos, lembra que o Espírito Santo é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, ele pode ser conhecido, não apenas de maneira intelectual, mas de maneira relacional. Então, assim como nos nossos casamentos, quanto mais nós conhecemos a pessoa, mais temos comunhão com ela. Ou nas nossas amizades, nós podemos chamar uma pessoa de um amigo próximo, quando ela nos conhece de maneira próxima, conhece quem nós somos, as nossas falhas, a nossa história. Da mesma maneira, quanto mais nós estudamos sobre o Espírito Santo e conhecemos o Espírito Santo, mais podemos ter comunhão com ele. Então esses são alguns motivos do porquê nós devemos gastar um tempo, ainda que de maneira panorâmica, porque nós precisaríamos de mais algumas aulas para estudar de maneira profunda, mas estudar o Espírito Santo no Antigo Testamento, tá bom? Então,
a primeira manifestação, assim, a primeira característica que nós podemos ver do Espírito Santo é que ele é o Espírito ordenador. E nós veremos isso em Gênesis capítulo 1. Abra comigo, Gênesis capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 1 e do versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Alguns textos vão ser mostrados aqui, tá bom? Mas outros nós vamos pedir para você abrir. Então fique com a Bíblia aí do lado, né, para a gente poder caminhar pelas Escrituras quando for necessário. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia, pairava sobre as águas. Então está dizendo aqui no versículo 1 que Deus criou todas as coisas. Não existiu uma matéria pré-existente, nada disso. Deus criou todas as coisas. Mas ainda não estava de maneira ordenada, ainda não estava de maneira formada e bela. E o Espírito Santo então pairava e se movia sobre a criação, trazendo ordem, trazendo beleza. Então Gênesis capítulo 1 apresenta o Espírito Santo como ordenador da criação. O Espírito Santo como trazendo ordem ao caos. O Espírito Santo como integrador aqui. Não no sentido aqui de que ele está integrando todas as partes. O Espírito como ordenador, ele está trazendo ordem sobre a criação de Deus. E com isso, então, ele é o preservador, ele está preservando aquilo que Deus criou, e preservando e protegendo e ordenando. Então, o Espírito Santo aqui, ele nos é apresentado como aquele que é ordenador. No sentido de trazer ordem, de integrar, de proteger, de preservar aquilo que Deus criou. Antes era sem forma e vazia. E depois, com a atuação do Espírito Santo, vão se criando todas as coisas, vão se ordenando todas as coisas. Por exemplo, olha só porque é importante estudarmos isso. Quando Paulo diz para os coríntios que tudo deveria ser feito com ordem e decência, e ele vai dizer também naquele contexto que Deus não é Deus de confusão. Alguns teólogos dizem que Paulo estava em vista esse texto, que o Espírito Santo estava ordenando, e aonde ele está presente existe ordem. Não faz sentido eu dizer que o Espírito Santo está em um lugar se eu só vejo bagunça, se eu não vejo ordem e decência. Existe liberdade, com certeza, nós sabemos disso também pelo Novo Testamento, entretanto é uma liberdade ordeira, porque o Espírito Santo ele traz ordem, ele não é Deus não é Deus de confusão. Então, primeira característica que nós vemos do Espírito Santo no Antigo Testamento é que ele é ordenador, o Espírito que traz ordem, que preserva, que protege. Nós também vemos ele como o Espírito doador. Por exemplo, olha comigo em Gênesis capítulo 2. Vai para frente um pouquinho. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Tá bom? E aqui o sopro de Deus, no original, pode ser um paralelo para indicar que ele procede do Espírito de Deus aqui. Tá bom? Aqui temos que ter um cuidado. O Espírito Santo, ele não é um sopro. O sopro de Deus é uma ação divina. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Precisamos fazer essa diferenciação aqui. Mas o sopro procede do Espírito Santo. Tá bom? Existe um paralelo aqui para nos indicar isso. E Jó, capítulo 33, um dos amigos de Jó diz assim, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, olha, o Espírito de Deus foi quem o formou, e o sopro do Todo-Poderoso deu a vida, dá a vida. Então, o sopro aqui é um paralelo para indicar que procede, a vida procede do Espírito
de Deus. Então, o Espírito como doador. Doador do quê? Doador da vida. Um dos credos mais antigos da igreja cristã, chamado de credo niceno-constantinopolitano. Tá bom? Porque ele revisou, trabalhou em cima também do texto do Concílio de Nicéia, né? E foi terminado lá em Constantinopla, atual Istambul. E ele diz assim, o credo de 381, tá bom? Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Ou, como alguns outros traduzem, Senhor e doador da vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Mas olha aqui, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Então, uma outra característica que o Antigo Testamento atribui ao Espírito Santo é que ele é o doador da vida. Por meio dele vem o sopro de Deus que deu vida ao homem. E ainda assim é hoje. O Antigo Testamento vai falar em outros textos também como o Espírito Santo é quem dá a vida. Mas uma outra característica que nós também podemos ver do Espírito Santo no Antigo Testamento é que ele é o Espírito capacitador. Por exemplo, olha o texto de Êxodo capítulo 31, que está posto aqui. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desempenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. O contexto aqui é da construção do tabernáculo, e Deus pediu vários utensílios para serem construídos, e ele então capacitou a Bezalel com destreza, com habilidade, com plena capacidade para ele poder desempenhar aquela obra. Então aqui era uma habilidade prática, era uma habilidade física. E o Espírito Santo estava atuando nele para que ele pudesse desempenhar e fazer aqueles utensílios. Então o Espírito Santo o estava capacitando de uma maneira prática. Nós também vemos, por exemplo, no texto de Deuteronômio, que o Espírito Santo capacitava os líderes de Israel. E aqui em Josué ele estava capacitando Josué. Nesse texto de Deuteronômio ele estava capacitando Josué. Diz assim, ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então aqui o Espírito Santo, que é chamado de Espírito de sabedoria, está dando sabedoria e a capacitação para Josué liderar a nação de Israel. E é por isso então que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Porque ele estava cheio do Espírito de Deus que o capacitava para liderar aquele povo. O texto de Juízes, o livro de Juízes fala muito do Espírito Santo, era o Espírito Santo que capacitava os juízes. Diz assim, mas quando clamaram ao Senhor, os israelitas, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. E o Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Veja, o Espírito Santo veio sobre ele e o deu capacidade de ir à guerra, de libertar o povo de Israel. E nós vemos isso com Jefité, nós vemos isso com Gideão, nós vemos isso com Sansão, o Espírito de Deus vindo e dando capacidades bélicas, capacidades sobrenaturais para aqueles homens libertarem a Israel. Então o Espírito Santo que os estava capacitando. Nós também vemos na capacitação, por exemplo, dos reis de Saul, especificamente, e de Davi, dos dois primeiros reis. Diz assim, olha, Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Quando Samuel foi e ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele, o capacitando a partir de agora, para ser o rei de
Israel. E isso também ajuda a explicar por que Davi fez essa oração, lá no Salmo 51. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Vocês conhecem bem o contexto. Davi está fazendo uma oração de arrependimento pelo seu pecado, que trouxe sérias consequências para ele, sua família e para o reino. Aí Davi então pede: Senhor, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi aqui não está pedindo, não está falando assim: Senhor, não tire a minha salvação. Não é isso que Davi está pedindo aqui. Sabe o que estava na cabeça de Davi? Esse texto. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. Lembra que a gente acabou de ler? E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Então, logo após aquele texto que nós lemos, do Espírito Santo capacitando Davi, nós vemos que ele deixou Saul. Por causa do pecado de Saul, do seu coração endurecido. Então, parece que Davi estava com isso em mente. Senhor, não tires de mim o teu Santo Espírito, não tires de mim a capacidade para reinar sobre o seu povo. Essa é a oração de Davi. Ele não está falando aqui sobre perder ou não a salvação, mas sobre o Espírito capacitador que o estava capacitando a liderar aquele povo. E ele pede para Deus, então, não tirar isso dele. Então, nós vimos que o Espírito Santo capacitava pessoas específicas no Antigo Testamento, uns para serem juízes, reis, líderes sobre o povo, ou terem certos tipos de habilidades manuais e práticas, tá bom? Por isso ele é o Espírito, no Antigo Testamento, uma das suas características é o Espírito capacitador. Mas também, e talvez essa seja uma das maiores ênfases, é que ele é o Espírito revelador. Ele quem revelava a palavra de Deus para os profetas, escritores do Antigo Testamento. Por exemplo, Ezequiel vai dizer: e ele me disse, Deus, filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. E enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e eu ouvi aquele que me falava. Então o Espírito Santo capacitava aqui, estava falando, revelando a palavra de Deus para Ezequiel. O texto de Zacarias diz assim: olha, mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, falando da nação de Judá. Endureceram o coração para não ouvirem a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Olha bem aqui. O Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Então, o Espírito Santo, o Senhor falava, e era o Espírito Santo que revelava isso para os profetas que pregavam para a nação de Israel. Então ele é o espírito de profecia, ou espírito revelador também no Antigo Testamento. Uma outra característica apresentada para nós no Antigo Testamento sobre o Espírito Santo é que ele era o espírito instruidor. Neemias diz assim: olha, deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava e deste-lhes água para matar a sede. Aqui está falando da nação, quando Deus tirou a nação do Egito. Está falando que Deus deu o bom espírito, aqui já dá uma característica, um atributo do Espírito Santo, bom. Se ele é uma pessoa divina, todos aqueles atributos de Deus que nós bem conhecemos também são verdade para o Espírito Santo. Então ele é um bom espírito que instruía a nação de Israel. Davi, quando também ora em um dos salmos, ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Então aqui, mais uma vez, ele chama o espírito de bondoso, e ele aqui diz: ensina-me a fazer a tua vontade e que o teu bondoso espírito me conduza. Então ele é um espírito instruidor, um espírito
que dirigia os passos, o Espírito que dava instrução e que ajudava a entender a vontade de Deus. Tá bom? Então, mais uma das características que o Antigo Testamento apresenta sobre o Espírito Santo. Mas também uma forte ênfase do Antigo Testamento é falar sobre um tempo futuro, sobre o tempo do Espírito Santo e especificamente muitas vezes sobre a relação do Espírito Santo, né, com a vinda do Messias. E agora nós vamos abrir alguns textos. Eu queria pedir para você já abrir o primeiro, lá em Joel capítulo 2, mais para o final do Antigo Testamento, uma das profecias mais conhecidas do Antigo Testamento. Joel capítulo 2, versículo 28. Diz assim: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Então o que Joel está prometendo aqui é que é um derramamento do Espírito Santo. É algo assim, olha, muito maior do que aquilo que eles haviam experimentado no Antigo Testamento. E nós sabemos bem que isso está envolvido com o Messias, com Jesus, porque foi a profecia que uma das profecias que Pedro usou para pregar o sermão em Pentecostes. Ele diz que essa profecia estava sendo cumprida no Pentecostes. Ou seja, depois que Jesus subiu ao céu e ele disse que enviaria o Espírito Santo, ele enviou e o Espírito Santo foi derramado. Aqui é uma questão não tanto uma diferença não tanto daquilo que o Espírito Santo fazia, né? Porque ele está usando linguagens daquilo que o Espírito Santo já fazia no Antigo Testamento, mas sim em termos de quantidade. Olha, agora vai ser derramado, é uma enxurrada do Espírito Santo. Se você está com o livro do John Stott, ele tem uma explicação ainda no primeiro capítulo sobre essa profecia aqui. É muito boa, não deixe de ler. Então, envolvido com a vinda do Messias, estava essa promessa de um derramamento do Espírito Santo de Deus. Mas também Ezequiel, capítulo 36, vai dizer que o tempo da nova aliança traria uma plenitude do Espírito Santo. Abra comigo em Ezequiel, um pouquinho antes de Joel. Ezequiel, capítulo 36, quando ele está profetizando sobre aquilo que nós conhecemos ou comumente chamamos, sobre a profecia da nova aliança. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Diz assim, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então aqui Deus está prometendo o Espírito, Ele vai colocar o Espírito dentro do seu povo, para que esse possa obedecê-lo. Mais uma vez, por isso que nós colocamos aqui a plenitude, com a nova aliança viria a plenitude, porque isso aqui já era verdade, em certo sentido, no Antigo Testamento. A regeneração, por exemplo, os crentes do Antigo Testamento eram salvos pela fé. Sim, que um dia Deus enviaria um Messias, uma maneira de expiar definitivamente o seu pecado. Mas Hebreus vai nos ensinar que sempre foi pela fé que aquele povo do Antigo Testamento foi salvo. E se era pela fé, precisava haver arrependimento do pecado. A fé sempre está envolvida com arrependimento. E quem que convence do pecado? É o Espírito Santo. Nós bem sabemos disso. O trabalho da regeneração no coração é um trabalho também do Espírito Santo, como o Novo Testamento diz. Então, quando uma pessoa nascia de novo no Antigo Testamento, ela estava sendo trabalhada ali, era o trabalhar do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que ajudava a obedecer a Deus. Então, aqui a promessa é mais uma vez, é uma plenitude, é algo a mais, é algo assim com dimensões
ainda inimagináveis no Antigo Testamento. E isso viria com a nova aliança. E nós sabemos que a nova aliança veio com Jesus, né? Porque quando ele instituiu a ceia do Senhor, ele falou: este é meu cálice do sangue, o sangue da nova aliança. E mais especificamente ainda, o Antigo Testamento vai dizer que o Messias seria alguém cheio do Espírito Santo. O ministério do Messias seria um ministério cheio da bênção do Espírito Santo. Olha Isaías, um pouquinho antes de Ezequiel. Isaías 11, versículo 1 e versículo 2 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Do tronco de Jessé, Jessé que é o pai de Davi, do tronco dele, ou seja, da família dele, sairia um descendente, um rebento, e das suas raízes um renovo. E sobre esse, aqui ele está falando sobre o Messias, repousaria. Ele dá vários nomes para o Espírito Santo, chama de o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito do temor do Senhor. Então aqui ele está falando, olha, vai ser alguém cheio do Espírito Santo. O ministério dele, sobre ele, estará de uma maneira nunca jamais vista, o Espírito Santo. Então o Antigo Testamento, só algumas maneiras que o Antigo Testamento falam sobre um tempo posterior da vinda do Espírito Santo, ligado com o tempo da vinda do Messias. Existem várias outras profecias também, mas não poderemos passar sobre esse estudo do Antigo Testamento sem também falar sobre essas profecias aqui. Então, resumindo, uma citação do livro de Stott que ajuda a resumir, do livro do Stott olha, no tempo do Antigo Testamento, o Espírito Santo estava incessantemente ativo. Ele estava incessantemente ativo, ele não era só agir aqui, um pouquinho lá, não. Estava incessantemente ativo na criação e na preservação do universo, como protetor, como nós vimos, preservador, na providência, cumprindo os propósitos de Deus, e na revelação, revelando a palavra de Deus aos escritores do Antigo Testamento, na regeneração de crentes. Olha aqui, por mais que não fale de maneira específica, nós sabemos que os crentes do Antigo Testamento eram salvos pela fé e precisavam se arrepender dos seus pecados. E quando eles nasciam de novo, essa regeneração era feita também pelo Espírito Santo. E na capacitação de pessoas especiais para tarefas especiais. Nós vimos aqui Bezalel, os juízes, reis, profetas, líderes da nação de Israel. Então essa citação está lá no livro, se você ler o capítulo 1, você talvez se lembre. É um resumo que Stott dá sobre aquilo que o Espírito Santo fazia no Antigo Testamento. Então, relembrando, nós vimos o Espírito Santo como ordenador, aquele que estava trazendo ordem à criação. E ao mesmo tempo, por inferência, ele estava preservando aquilo que Deus já havia criado, e protegendo também. Nós vimos o Espírito como doador, aquele que dá a vida, por meio de quem vem a vida, e não apenas a vida no sentido físico, mas nós veremos na próxima aula também que no sentido espiritual, a nova vida. Da mesma maneira que o Espírito Santo dá a vida no sentido mesmo do sopro, da vida física, ele é aquele por meio de quem também aplica as bênçãos da nova vida em nós. Então ele é o Espírito doador da vida. Ele é o Espírito também, nós vimos, capacitador, que capacitava homens e mulheres específicos. No Antigo Testamento, essa palavra é importante, específicos, não todos os crentes. No Antigo Testamento, ele capacitava ali para desempenhar certas funções, Também o Espírito como revelador, aquele que revelava a palavra de Deus, para os profetas e para os escritores do Antigo Testamento. E também o Espírito como um instruidor, aquele que também guiava, que instruía aqueles crentes a caminharem na vontade
de Deus. E terminamos vendo sobre a relação que o Antigo Testamento apresentava sobre uma bênção futura do Espírito Santo que estava ligada com o Messias. Tá bom? Algumas aplicações que nós podemos tirar. Primeiro, meu irmão, valorize o Antigo Testamento. Tá? Olha a riqueza que ele dá sobre o papel do Espírito Santo. Ainda o Espírito Santo é quem traz ordem ao nosso coração, à nossa vida. Ainda é o Espírito Santo que nos capacita a cumprirmos nossa tarefa na igreja. Ainda é o Espírito Santo que nos instrui e que ilumina a nossa mente e que continua nos revelando, agora não no sentido de profecia, mas revelando a Cristo e mais de Deus ao nosso coração. Ainda é o Espírito Santo. Tá bom? Então, não é algo que ele parou de fazer. Algumas coisas, em certo sentido, sim, como a profecia inspirada, a profecia da palavra de Deus. Tá? Mas ele continua agindo da mesma maneira. Então, valorize o Antigo Testamento. Mas, ao mesmo tempo, tenha gratidão. Gratidão porque agora, depois do tempo do Messias, existe uma bênção com maior medida do Espírito Santo. Tá bom? Muitos crentes têm a síndrome do Antigo Testamento. Eles queriam viver no Antigo Testamento. Mas hoje nós temos mais do Espírito Santo. Nós temos mais da bênção dele. Tá bom? Nós temos mais, então seja grato. Hoje nós conhecemos mais, nós podemos conhecer mais sobre ele. Termos mais da sua influência. Então, exerça essa gratidão ao Senhor. Busque a comunhão com o Espírito Santo. Meu irmão, esse estudo aqui não é para ficar só na sua cabeça, tá bom? É para te fazer se ajoelhar diante de Deus e pedir por mais comunhão com o Santo Espírito. Lembra, quanto mais eu conheço alguém, mais eu tenho comunhão com essa pessoa. Então busque, o Espírito Santo é uma pessoa, nós vimos isso. Se ele é uma pessoa, ele pode, e não só pode, pela Bíblia ele deve ser conhecido e buscado pelo cristão, tá bom? E por último, busque a plenitude do Espírito Santo. Lembra das profecias? Hoje existe algo a mais. Eu não sei qual é a sua experiência de ter um relacionamento com o Espírito Santo. Eu não sei, mas eu sei que existe mais. Eu não sei se você já leu, né, se você já ouviu falar de pessoas, né, que conhecem, então caminhar com o Espírito Santo. Eu queria te dizer que existe mais. Existe mais. Nunca ninguém chegou ao conhecimento máximo. E nem na eternidade nós vamos chegar. É o Espírito eterno, infinito. Passaremos a eternidade das eternidades conhecendo a Deus e nunca chegaremos ao máximo. Sempre existe mais. Então busque essa plenitude. Busque ser cheio do Espírito Santo. Nós veremos isso também mais um pouco nas próximas aulas, mas a aplicação já vale aqui. E para encerrar, eu gostaria de encerrar com uma pequena parte de uma oração dos puritanos. Existe um livro maravilhoso chamado Vale da Visão, né, que são coletâneas de orações dos puritanos que nos ajudam, né, em nosso momento de devoção. E uma das orações diz assim: ó Deus Espírito Santo, tu que procedes do Pai e do Filho, tem misericórdia de mim. Agora, quando te movias sobre o caos, nasceu a ordem, a beleza vestiu o mundo, brotaram os frutos. Move-te então, eu peço, sobre o meu coração desordenado. Veja o que ele está fazendo. Olha, Espírito Santo, eu reconheço que o Senhor é o ordenador. O Senhor é aquele que trouxe ordem ao caos. O Senhor é aquele por meio de quem a beleza vestiu o mundo e brotaram os frutos. O Senhor é o doador da vida. É isso que ele está reconhecendo aqui. Move-te então sobre o meu coração desordenado. Ele está falando, olha, o meu coração está um caos. Venha ordená-lo. Retira a fraqueza dos desejos indisciplinados e das concupiscências odiosas. Dissipa as névoas da incredulidade. Ilumina minha alma com a pura luz da verdade. Olha só como essa oração reconhece muito daquilo que nós vimos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Como doador da vida, como ordenador, como instruidor. Ilumina a minha alma. Né? Então, talvez uma maneira de você buscar comunhão com o Espírito Santo é orar
pegar depois o PDF dessa aula, meditar nessa pequena oração aqui e fazer dessas palavras as suas palavras. Espírito Santo, venha sobre mim. Eu aprendi que é o Senhor que me capacita, que é o Senhor que me instrui, que é o Senhor que traz ordem ao caos, que é o Senhor que dá vida, que é o Senhor que me revela mais de Jesus e do amor de Deus. Nós veremos isso mais na próxima aula. Mas venha então sobre o meu coração. Venha trabalhar na minha vida. Faça isso, meu irmão. Busque a comunhão com o Espírito Santo. Tá bom? Até aqui, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, obrigado. Obrigado pela Tua palavra que muito nos ensina, Senhor, sobre o Teu bondoso, precioso e maravilhoso Espírito Santo. A minha oração é para que essa palavra possa reverberar em nossos corações, Senhor, no meu coração e no coração dos meus irmãos, para que possamos buscar mais comunhão com o Teu Espírito Santo. Derrama mais, Senhor, do Teu Espírito sobre as nossas vidas, para que possamos ser melhores filhos, para que possamos viver de maneira digna do Evangelho, para que possamos Te conhecer mais, experimentar mais o Seu amor. É o que Te pedimos aqui, pelo nome precioso de Jesus e totalmente dependentes do Seu Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meu irmão.